Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso curso de grego. Que coisa maravilhosa! Penúltima aula do nosso curso de grego. Nós estamos falando do golpe do seguro e nós vamos hoje apresentar a outra parte do pitoresco diálogo, dessa confusão do indivíduo que é o Rapisodo, está recitando Homero enquanto vê o navio e aí está sendo chamado de tolo. A gente vai voltar a esse tema, né, nessa nossa aula de hoje, lendo mais um pedacinho do nosso texto, né, o golpe do seguro, a seção I. Vou ler o texto, né? Primeiro Rapsodo. Alá egor moros men ukemi polá de gnosco. Aí o Diceópolis. Pós se... deixa eu marcar, né? Para vocês lerem melhor. Pós se polá gnosques. Delon me hoti apaideutos o rhapsodé. Ugar oista si poteron melaina remetera nause soe e coile. Aí o Rapisodo responde. Vou marcar também a fala do Rapisodo. Uma dia o capai de tosse mi ego peri Romero. Olá, gar gnosco dioti pola gnosque homeros. Gnosque gar homeros tate polemica erga kai ta nautica kai ta stratiotica kai ta estrategica. Aí o Diceópolis, mais uma vez. Gnosques kai si ta estrategica erga. Uma pergunta, Rapsodos. Pós gar emon gar to ergo Diceópolis. Tide ara empeiros eiperita estrategica o Rapsodé. E para terminar, Rapsodos. Nai emperos bengar perita estrategica erga estin homeros emperos de emi kai ego. Este é o texto que nós vamos fazer a nossa tradução hoje. Então vamos começar lá em cima. Então, alá, ego moros men unemi, polá de gignosco. Alá é uma adversativa forte, que é mas, né? Ego, eu, moros, men, ukemi. Perceba, men nessa primeira parte, na segunda parte nós temos de. Então, por um lado, por outro lado. Mas, por um lado, eu não sou tolo, né? Ego, ukemi, ego, eu, ukemi, não sou moros, tolo. Polá, de, ignosco. Por outro lado, aí você tem polar, né? O termo polar, esses termos, nós já andamos vendo esses termos nas nossas aulas anteriores, né? Nós vimos um vocabulário bem vasto e esse vocabulário alá, né? Perceba, alá a gente tinha já visto em outras lições, a gente já tinha visto em outras lições vários termos. Eu acho que a gente, na verdade, viu quase todo o vocabulário, mas o termo gignosco, quer saber, né? Eu sei, né? Eu conheço. A gente também viu em aulas anteriores. O que talvez nós não tenhamos visto é essa construção de um lado, essa construção gignosco que vai seguir, né? A discussão vai ser o tempo todo sobre o que o indivíduo conhece mesmo, o que o indivíduo conhece e o que o indivíduo não conhece, né? É, é, e é isso que vocês têm que pensar, que para provar que não é tolo, ele quer mostrar o que ele conhece a partir de Homero. E essa ideia de conhecer a partir de Homero, que vai ser é, alvo da pergunta e resposta, as perguntas e respostas dadas pelo Rapisodo tem a ver com isso, né? Com o que ele sabe, também com o que ele não sabe. E aí a gente vai recuperando o vocabulário antigo
e ao mesmo tempo aprendendo uma certa dinâmica discursiva, uma certa dinâmica de como é que se fala determinadas coisas, como é que se constrói os textos, né, a partir dessas construções de perguntas e respostas, que vai ser a construção desse diálogo, né, em torno do que conhece mesmo e do que não conhece esse indivíduo que está aqui diante de nós. No caso, vocês sabem, ele é o Rapisodo. Pois bem, para a gente pegar o termo polar, a gente vai ter que ter um pouquinho de memória, né? Porque a gente viu esse termo já em algumas lições para trás. Daí a importância de vocês irem treinando o vocabulário sem se desapegarem do vocabulário das lições primeiras, porque esse vocabulário vai ser muito importante para a construção de todas as lições desse método. Né? O método é um método que acumula os termos, acumula os sentidos dos termos para que você possa ir aprendendo o vocabulário e adquirindo vocabulário com o tempo. É assim, foi com a Lá, o mais, que apareceu algumas vezes no nosso curso. Não foi só nessa aula, foi em aulas anteriores também. Não é nada complicado, nada difícil de ver. E o polar é um exemplo disso, tá? Para a gente, então, pensar aqui na construção bem-der, também eu quero destacar que essa construção bem, que é por um lado, e der por outro lado, é uma construção que vai aparecer também bastante para a gente, e ela tem o sentido de criar uma certa correlação, né? Ela forma orações coordenadas. Isso precisa ser também seguido por vocês, para que vocês não fiquem com as traduções ruins, né? As traduções precisam respeitar esse jogo de palavras, por um lado, uma coisa, por outro lado, outra coisa. Mas tome cuidado, porque aparece muitas vezes o der sem o restante, né? E a gente não pode correr o risco de acabar é, perdendo essas coordenações, para a gente não ficar com dificuldade na nossa tradução, tá? É isso. Então, vamos agora pensar no polar, tá? O polar que apareceu nas lições anteriores, né, vem do, do termo polis. Polis, esse termo que é neutro, polar é neutro, de polis. E esse termo polar, que é plural, no caso vai estar no acusativo plural, está indicando o que ele conhece. Ele conhece muitas coisas. Logo, a construção que está sendo feita aqui, nesse texto, nessa parte em particular, né? Por outro lado, eu conheço, ignosco, muitas coisas, polar. O neutro tem esse sentido de. A palavra polis, que é muito. No plural, polar é muitas, ou muitos. Mas como está no neutro, é muitas coisas, tá? Então ele está dizendo, mas eu mesmo, eu não sou tolo, mas é, conheço muitas coisas. Por outro lado, conheço muitas coisas. Então esse polar é objeto direto de gignosco. Gignosco é eu conheço e polar é muitas coisas. E ele vai dizer assim, ó, essa expressão idiomática. Possipolar. Olha a expressão, possipolar. Essa é uma expressão que é nova. Essa expressão não apareceu. A gente já viu pós, nós já vimos si e já vimos o polar. Essas três coisas separadas. Mas essa construção pós-si polar, a gente não viu, tá? Como também a gente não viu o pós-gar-si, pós-garu, né? Que é como não. Então a gente vai tentar traduzir isso aqui com vocês, tá? Parte por parte. Deixa eu marcar aqui no nosso texto o que a gente precisa ver. Como pós, se, tu, gignosques, sabes, polar, muitas coisas. Como tu sabes muitas coisas? Delon, é claro, menum. Então, hot, que, apaideutos.
O termo apaideutos, que é um termo que aparece aqui no nosso vocabulário, né? É, é, a gente tem um vocabulário bem interessante para a gente trabalhar nessa nossa aula, né, gente? Porque na verdade, é, é, quando a gente observa esse vocabulário, a gente está observando um vocabulário que tem elementos da raiz que já foram vistos antes. Então a gente viu o verbo paidzo, né, que é o verbo ser criança, né? Brincar, portanto. E a paideltos, esse termo apaideltos, tem pais de paideu, de paideia. Então a gente tem mais um termo que é um termo que vai nos ajudar a perceber o vocabulário comum a partir da mesma raiz, tá? Essa palavra paideltos é o que não é educado, porque a paideia é educação. O A é órfão privativo, indicando não, tá? Então seria o não instruído. No caso, seria, portanto, o ignorante, tá, gente? Perceba, no verbo paidzo aparece como essa raizinha aqui, ela vai aparecer para indicar brincar, que é o que é típico de criança. No termo paideia, que a gente não viu até aqui, mas a gente conhece esse termo do senso comum, significa educação. O alfa que está aqui no começo indica a ausência de educação, então é o não instruído, portanto ignorante. Então é claro, Delon, então, que Hot ei es apaideltos, ignorante. Ó rapsodé, ó rapsodo. O garoista, então pois não sabes, tu, pois tu não sabes, poteron melaina, remetera, naus, coile. A gente viu na aula passada ele chamando o barco de barco negro, né, de nau negra. Ele foi usando expressões que são expressões homéricas, tá? É disso que está falando o texto. Então, o que ele está falando aqui, ó, pois não sabes. E aí a gente tem póteron. Esse termo póteron, né, a gente vai ter que, mais uma vez, observar que é desse vocabulário que nós andamos trabalhando, né? Já nas outras. É um advérbio esse termo, né? A gente já andou trabalhando esse termo algumas vezes aqui, né? Esse termo, o póteron, ele é o termo que significa. A gente pode definir, né? Qual das duas coisas seria, né? Qual dos dois seria póteron, tá? Póteros no nominativo. Então a gente vai pensar nessa frase assim, ó. Como que a gente vai traduzir? Então pois não sabes qual se é negro, a nossa nau, né? Porque ele falou no texto anterior, a nossa nau negra, né? Então, aqui, ó, melaina ré remetera naus. Então, qual dos dois? É negra a nossa nau ou é... Aí ele tá falando, é, toé. A gente viu na aula anterior esse termo toé, né? Para quem não se lembra da aula anterior, na aula anterior, na tradução dessas frases, ele usou umas frases específicas, né? Que frases que ele utilizou, né? Porque são frases interessantes, né? Ele falou uma nau negra, que ele estava na nau negra. A nau não é negra, né? Não era negra, mas ele falou que era. Outra coisa que ele utilizou na sua, na sua, na sua fala é indicar que a nau, né? Eu vou pegar aqui a frase específica que ele utilizou, né? Ele falou que era en nei toe pleomen, né? Ele falou, né?
Então, essa frase, que é a frase que ele utilizou, en nei toe pleomen, essa frase nei, melainá, navio negro, foi acompanhada de nei toe, que é navio veloz. Então, o que, que ele estava dizendo aqui? Ou é negro, uma nau negra, ou é uma nau veloz, toé, ou é, de novo, tá aqui, ó, ou isso, ou seja, ou é negra, a nossa nau, ou é veloz, ou é coile. O termo coile, que ele também utiliza para nau, né, a gente também viu na aula passada, tá? Coile é navio côncavo, que é uma expressão que eu disse, é uma expressão homérica, uma expressão tipicamente homérica. Então pois não sabes, pois tu não sabes qual é, ou se é negra, a nossa nau, ou rápida, reto é, ou côncava, é coile. E aí o Rapsodo responde, uma dia, ou seja, não, por Zeus, né, seria a expressão. O capai de toseimi ego peri Romero. Então ele está dizendo assim, não sou ignorante, o capai de toseimi. Aí ele está falando assim, eu peri Homero. Então eu não sou ignorante acerca de Homero. Então ele está dizendo, ou confessando a fonte da sua informação, a fonte do seu, das suas frases, porque as frases são homéricas, né? Aí vai falar assim: polar, muitas coisas, gar, pois, gignosco, eu sei, eu conheço, diote, porque, polar, muitas coisas, gignosquei, sei, sabe, Homeros, Homero. Então muitas coisas, pois eu sei, porque, diote, muitas coisas sabe Homero. Ele é leitor de Homero. Ele sabe muitas coisas porque Homero sabe muitas coisas. Aí vai continuar. Gignosque sabe gar, pois Homeros, Homero, tá, as coisas, te polemicar, acerca da guerra, dos trabalhos da guerra, te polemicar erga, cai, tá náutica e da navegação, cai, tá estratiótica e dos exércitos, das coisas relacionadas ao exército, cai tá estratégica e das coisas relacionadas à estratégia. Então, Homero sabe das coisas relacionadas ao trabalho de guerra, das coisas relacionadas à navegação, das coisas relacionadas ao exército e das coisas relacionadas à estratégia. Aí o Diceópolis vai perguntar: sabes, então, também tu as coisas da estratégia, as coisas relacionadas à estratégia, aí ele vai falar assim, pós, mais uma vez o pós, né? Estava o pós aqui, de Célpolis usando, aqui pós garu, né? Como não, né? Pois como não? Emon ga to ergon, né? Pois é meu trabalho, é minha obra, é meu serviço, né? E aí ele vai perguntar, o quê? Aí vem a pergunta, né? Ara emperos eiperita estratégica. Então ele está perguntando, es emperos, esse termo emperos, quando a gente fala de uma coisa empírica, né? A gente tem, portanto, isso em português, né? Então não é tão difícil saber o que é o termo emperos. Esse termo é um termo grego de segunda declinação, não é um termo raro, tem relação com empiria, de onde vem
o que é empírico. Então, a palavra pera significa um experimento, uma tentativa, tá? Então, esse termo empero significa prática, tá? Ou experiência. Então, a gente pode traduzir assim, né? A gente pode traduzir esse termo assim, ó. És experiente acerca da estratégia, ó rapizodo, né? Ó, o quê? És experiente em Perosei acerca da estratégia, perita estrategicar, ou rapizodo, o rapsodé? Aí o rapizodo responde, nai. Nai é sim, tá, em grego. Aí tá aqui, emperos men peri, ta estrategica erga estin homeros. Então pois experiente acerca dos trabalhos estratégicos é Homero. Ou seja, ele está dizendo que a fonte dele é Homero. Ele é experiente nisso por causa de Homero. Então é experiente acerca dos trabalhos da guerra, por exemplo, ou da estratégia, Homero. Aí é Emperos deimi caegó. E ele está dizendo, eu também sou experiente. Eu também sou experiente. Ok? Bom, gente, era isso a nossa aula de hoje. Um texto um pouco mais complicado, né? Desses textos que vão nos ajudando a aprofundar as coisas da língua. O segredo é estudar, o segredo é forçar a barra para conseguir guardar e captar esses conteúdos na mente. Tá? Espero que vocês estejam aproveitando bastante o nosso curso e na próxima aula nós vamos terminar esse texto definitivamente, encerrando assim o nosso curso. Muito obrigado a todos e todas, um grande abraço.